Se você está em busca de se libertar da ansiedade, encontrar paz interior, se é isso que você procura, ter cabeça fria, coração quente, você está no lugar certo. Eu sou Matheus Simon e aqui nesse perfil do Instagram a gente fala sobre isso, sobre como é possível superar, se livrar da ansiedade e encontrar paz interior. Imagine ter cabeça fria, calma, tranquilidade, serenidade, um domínio de si mesmo, autodomínio, não é verdade? Isso representa a cabeça fria. E coração quente, inflamado do amor de Deus, com inquietude apostólica para estender a mão para os outros e ajudar a fazer diferença na vinha do Senhor. É sobre isso que a gente fala aqui, eu e minha esposa. E o tema de hoje é muito especial. Hoje nós vamos falar sobre como parar de procrastinar, que é um tema muito importante. Pessoal, muito importante. Por que será que nós procrastinamos? Esse é um assunto sobre administrar melhor o nosso tempo ou tem a ver com as nossas emoções, né? Eu fiz uma enquete no Telegram, coloquei lá algumas opções e a turma do Telegram escolheu em peso esse tema, né? Porque a gente sabe que incomoda. Tem consequências, né? Tem solução para isso? Mas, Matheus, veja bem, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu gosto de fazer tudo hoje, minha questão é com hoje, eu não procrastino nada, eu não deixo nada para amanhã, eu faço hoje. Mas será que você não pode aproveitar nada do que eu vou dizer aqui? Tenho certeza que se você ficar até o final aqui, você vai levar algumas coisas de bom aí para refletir e para colocar em prática, talvez, né? Porque às vezes a gente faz muita coisa, mas nem tudo que a gente faz, a gente deveria fazer, né? E aquilo que a gente deveria fazer, a gente não faz. Nós vamos aprofundar um pouco nesse tema, eu vou aprofundar um pouco com vocês para vocês entenderem o que acontece, como a gente pode fazer para escapar disso, né? Então vou contar para vocês quais deveriam ser os primeiros passos aí para que você leve uma vida sem procrastinação, sem começar as coisas e depois não terminar, não é verdade? Ou protelar, jogar para frente. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter cabeça fria e coração quente, esse tema é importante para você. Por isso que eu trouxe ele aqui, por isso que eu sugeri. E nós vamos falar sobre ele hoje, tá bom? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, nós não estaremos sozinhos aqui, não serei só eu aqui, eu vou chamar uma pessoa muito especial. Eu quero contar aqui com a presença dele hoje, para que ele ilumine, alegre o coração de vocês, tá bom? Essa pessoa é esse senhor aqui, ó. Veja se vocês conseguem ver. Todo mundo consegue ver essa imagem? Responde aí para mim. Quem que é esse santo aí, pessoal? Quem sabe responder para mim quem é esse santo? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu me admiro muito de tudo que Deus criou, da natureza criada. Deus fez coisas exuberantes, belíssimas. A natureza é formidável. Deus não conseguiria mostrar para nós, ao mesmo tempo, toda a sua beleza. Porque nós não seríamos capazes de contemplar toda a beleza de Deus. Então Deus manifesta na natureza diferentes formas, diferentes criaturas, diferentes espécies de plantas, diferentes iluminações do céu, ora azul, ora vermelho, ora negro, iluminado com as estrelas e com a lua. O Senhor, Deus do universo, pode ser contemplado e admirado pelas belezas naturais que Ele fez. Mas tem uma coisa que me deixa mais impressionado do que o esplendor da beleza de Deus na natureza criada. E o que mais me deixa surpreso
o que mais me admira ao contemplar as belezas de Deus são as coisas que Ele produz da ordem sobrenatural, da ordem da graça. A graça de Deus se manifesta plenamente nos santos. Os santos são a exuberância da beleza de Deus. Assim como é a natureza da beleza de Deus criada, natural, os santos manifestam a graça de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é formidável a gente conhecer a história dos santos e como eles nos ajudam a todo tempo. Por isso eu pedi aqui ajuda à história de Santo Expedito, que ele continue conosco e rogue por nós nessa jornada que nós vamos fazer hoje aqui, nessa conversa sobre procrastinação. Santo Expedito era um soldado, ele era um guerreiro, né? Você pode ver pela roupa dele, né? Ele estava vestido, de fato, como um soldado romano. E Santo Expedito começou a sentir no coração dele uma grande vontade de se converter ao cristianismo. Essa vontade foi crescendo no interior de Santo Expedito e ele sabia que se ele se convertesse, se ele viesse a ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se tornasse um cristão católico, ele perderia certamente todas as regalias, todas as amizades, perderia o emprego e ainda correria risco de vida. Só que toda vez que Santo Expedito sentia no coração a vontade de se converter, aparecia um corvo, um pássaro preto, que está aí no pé de Santo Expedito. Se vocês olharem aí no pé de Santo Expedito, tem um corvo. E ele fazia o barulho, o som emitido pelo corvo era cras, cras, cras. E cras, em latim, significa amanhã. Então o que Expedito entendia? Que era uma mensagem para que ele postergasse, né, a conversão, para que ele não se convertesse. Expedito, empurra esse lance aí com a barriga, joga para amanhã. Cras é amanhã, tá bom? Assim como a palavra crastinus, que significa também amanhã. Então, procrastinar é deixar, é permitir, é priorizar o amanhã, né? Deixar para frente, não fazer agora, para frente. E aí, Santo Expedito, num determinado dia, ele percebeu que essa não era uma obra do Espírito Santo, que não era inspiração divina, era uma inspiração demoníaca, que ele procrastinasse a conversão. Então, quando ele recebeu mais uma vez a inspiração de Deus para se converter, apareceu o corvo gritando cras, cras. Ele pisou no corvo e ele havia talhado na cruz, no crucifixo, a palavra Hodie. A palavra Hodie significa hoje. Hoje, agora, não amanhã. Então, Santo Expedito é conhecido como o santo das causas urgentes por conta dessa história que eu estou contando para vocês, que prioriza o agora. Vamos fazer agora o que tem que ser feito hoje. Aliás, essa é uma frase de Santo Expedito. Não deixe para amanhã a mudança de vida que você deve fazer hoje. Hodie non cras. O que significa a frase Hodie non cras? Hoje, não amanhã. Hoje. Então, assim é a história de Santo Expedito que eu queria contar para vocês. Espero que vocês se inspirem nessa primeira informação, né? Nessa primeira reflexão que eu trouxe aqui para vocês essa noite. Que Santo Expedito continue conosco até o fim dessa reflexão. Tá bem?
Tudo bem por aí? Estamos indo bem? Hodie non cras. Hoje, não amanhã. Daí vem a palavra procrastinar. E o que é procrastinar? Como nós falamos, né? Deixar as coisas para depois. Barrigar. Protelar. Empurrar para amanhã. Começar as coisas e não terminar. A gente procrastina. Tem pessoas que fazem o contrário de Santo Expedito, né? O que dá para fazer amanhã, então eu não faço hoje, né? Deixar para amanhã tudo que é possível deixar para amanhã, que não seja preciso, necessário fazer hoje. E é curioso aqui, pessoal, que muita gente se acha ativo, se acha produtivo, né? Bom, eu sou muito produtivo, eu estou sempre fazendo as coisas, eu estou sempre produzindo. Ora, será que o que você está priorizando é de fato o mais importante? Será que não existem prioridades na sua vida que você está procrastinando? Eu quero aqui, nessa primeira parte da nossa live de hoje, eu queria deixar para vocês uma tarefa. Eu quero que vocês façam isso daí. Não deixa para depois. Pode fazer hoje, depois que terminar a live, tá bom? É uma tarefa muito simples. Eu quero que você faça uma reflexão sobre o que você tem que fazer para aumentar o seu nível de relacionamento com Deus. O que você precisa fazer, que você sabe que tem que fazer, para se aproximar de Deus. E que você está protelando, que você está procrastinando, que você está empurrando com a barriga. Uma coisa só, não precisa ser várias, uma coisa só. Pensa nessa coisa agora. Pode ser, eu preciso rezar o terço, eu preciso ir à missa, eu preciso me confessar, eu preciso me perdoar de algo, eu preciso perdoar alguém de algo. O que é que você poderia fazer que você está evitando fazer? Não precisa contar para mim. Você vai pegar isso, vai escrever num papel e vai pôr na sua vista. Pode pôr esse papel na sua geladeira, na tela do seu computador, em algum lugar, que você vai sempre olhar para aquilo. Tá bom? Tira da cabeça, põe num papel, põe à vista. E embaixo dessa palavra, dessa frase, por exemplo, confissão. Põe lá, confissão. E embaixo você vai escrever a frase, Hodie non cras. Tá bem? Combinados? Temos aí a primeira tarefa para hoje? Hodie non cras. Cuidado, pessoal, com a assídia. A assídia é a preguiça, é uma doença espiritual que nos impede de caminhar no caminho de amizade com Deus, de nos tornarmos mais amigos de Deus. A assídia é uma doença espiritual. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Eu anotei aqui, pessoal, eu não decoro o versículo. Ela diz assim: ou quente, ou frio, morno, eu te vomito. Vocês conhecem essa passagem? Depois abre a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, 15 e 16. Está dizendo assim: ou quente, ou frio, morno, eu te vomito. Então é uma frase, é uma palavra muito forte, né? Que a gente precisa meditar bastante. Mas é um convite aqui, para você ser cabeça fria, coração quente. Nada de morno, pessoal. Não vamos ser mornos aqui, tá bom? Então hoje, eu agora vou começar a contar para vocês o que vocês podem fazer para colocar em marcha, para colocar em ação os seus planos, aquilo que você quer. Porque a procrastinação é aquilo que divide. Onde você está agora é o que separa o seu estado atual do estado futuro, da vida que você quer ter, que Deus quer te dar, que Deus tem planejado para você, seja em amizade com Ele, seja em saúde, seja em missão, seja no que for. Deus tem multiforme graça, como falamos no início da live. Ele pode querer várias coisas para você, mas se a gente procrastina, se a gente não reza, se a gente não entende o que acontece dentro de nós, a gente acaba vencido por nós mesmos.
Então, isso que eu quero contar um pouco para vocês hoje, sobre esse fenômeno, né, da procrastinação. Mateus, mas por que é que a gente procrastina tanto? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero contar para vocês o seguinte: a procrastinação, ela está muito menos ligada ao hábito ou à habilidade de gerenciar nosso tempo do que com a dificuldade de lidar com as nossas emoções. O ponto-chave na procrastinação não é porque você não conseguiu encaixar isso durante o seu dia. Não é porque você não tinha tempo para fazer determinada coisa. Por exemplo, se confessar. Ou, por exemplo, começar um canal no YouTube. Ou, por exemplo, começar a ler um livro. Ou fazer um curso que vai te levar adiante. Não é falta de tempo. Tempo é uma desculpa. Porque você não começa hoje, você não começa amanhã, você não começa depois de amanhã. Então, o fato que nós temos que encarar é o seguinte: nós sabemos que devemos fazer algumas coisas e ainda assim não fazemos. Nós sabemos, temos consciência que a gente deveria se alimentar melhor, fazer exercício físico, cuidar das emoções, rezar mais, se confessar, ir à missa, mas nós não fazemos. Por quê? Mesmo sabendo que vão ter consequências sérias. Por quê, pessoal? Isso não é racional, vocês entendem? A nossa razão, se ela estivesse plena no domínio da situação, o que ela mostraria para nós? Faz o que tem que fazer. Não importa o que você tem que passar, faz o que tem que ser feito. Mas o que acontece é que as nossas ações são regidas pelas nossas emoções, como já contei para vocês, né? Então, o motivo pelo qual nós postergamos, nós protelamos, nós procrastinamos, é porque nós não queremos encarar emocionalmente o que tem que ser feito. Dentro de nós existe um mau humor ou uma predisposição negativa para encarar essa tarefa. A tarefa que a gente tem que fazer. E aí depende da tarefa. Talvez você não queira confessar com medo do padre. Talvez você não queira começar a se alimentar melhor porque você adora comer doce, sabe que vai ter que diminuir o doce. Então veja, com um receio interno, com uma dificuldade interna de enfrentar emocionalmente o que vem pela frente, você evita, você foge da situação. Por que, Mateus, acontece isso? Por que nós temos essa predisposição negativa a enfrentar os nossos desafios? Por conta da nossa natureza caída, né? Isso tudo nasceu lá no pecado original, pessoal. Se não fosse o pecado original, se Adão e Eva não tivessem feito o que eles fizeram, nada disso seria problema. A gente não teria um problema como nós temos hoje na nossa natureza, mas acontece que é realidade, né? Então nós temos que aprender minimamente a trabalhar isso e deixar com que a graça de Deus penetre no nosso coração. Mas vamos dar mais um passo adiante aqui. O que acontece dentro da nossa cabeça? Nós somos programados, por conta dessa queda, né, por conta da nossa natureza caída, nós somos programados para escolher aquilo que traz gratificação instantânea. Existe dentro de nós uma força muito grande que move a gente, move as nossas emoções por gratificação instantânea. Então essa força, ela quer aumentar o prazer e diminuir a dor. Certo? Então tudo que você pensar no longo prazo vai perder. Por que vai perder? Porque não tem gratificação instantânea. A gratificação é futuro, é no futuro. Então você não tem a motivação, não tem a determinação de fazer aquilo que você quer fazer agora, porque não traz benefício agora, traz dor agora. Como é que é? Dor agora, benefício futuro? Eu tô fora. É assim que nós funcionamos, né?
os esforços imediatos para fazer algo importante que deve ser feito, que nós sabemos que deve ser feito, são substituídos por prazeres momentâneos de não fazer aquele esforço, por exemplo. Então, eu vou trazer para vocês em alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Suponha que você decidiu que vai começar a caminhar todo dia de manhã, tá bem? Ou então que você vai cortar o doce da sua dieta. Vamos dar esses exemplos aqui. O que acontece? Amanhã de manhã você está com convicção de que vai começar a caminhar amanhã. Só que você acorda, está frio, muito frio, né? Os dias que nós estamos passando agora, pelo menos aqui em Resende, está bastante frio. Ó, a Cristiane está dizendo que precisa fazer jejum, né? A Cristiane está adiando, né? Então, põe aí na sua geladeira isso aí. Mas vamos lá. Então, eu acordo de manhã, olho pela janela, um tempo feio, nublado, frio, gelado. Começa uma conversa interna na sua cabeça, que é mais ou menos assim a conversa. Por que você vai levantar daqui agora? Tá tão quentinho aqui. Esse papo de começar a andar agora de manhã, isso não é quem você não é assim. Fica quietinho aqui. Dorme mais um pouquinho, você merece. Olha lá como está lá fora. Tá frio. Você vai passar frio. Vai fazer uma coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Fica aqui. E aí o que acontece? Vou dar outro exemplo. Você foi no aniversário, comeu um pedaço de bolo, né? Quando cortaram o bolo, te deram um pedaço. Aí você comeu. Tava uma delícia o bolo de chocolate. E aí te oferecem outro pedaço. Você não quer? E você tinha feito o propósito de reduzir o doce. A conversa vem de novo. Por que eu não vou comer esse pedaço? Eu vou postergar, eu vou adiar a minha decisão de reduzir o doce para amanhã. Lembra do corvo, ó. Cras. Hoje não. Come isso daí. É só uma festa. Amanhã você começa a dieta. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo como isso que eu estou falando tudo faz sentido na prática? Porque existe uma recompensa de você comer o doce. É uma recompensa cerebral. O doce produz uma série de substâncias no seu cérebro que te trazem prazer. Ficar no quentinho na cama te dá uma recompensa confortável. O seu corpo gosta da sua decisão. E aí o que acontece? Pior acontece. Por quê? Porque você recompensa, você dá um prêmio pela sua decisão. Você entendeu? A torta extra é como se fosse um prêmio que o seu cérebro recebe por você ter comido aquele outro pedaço. A sensação de conforto e de aconchego da sua cama de manhã reforça que a sua decisão foi correta. Olha aí. Mateus, afinal, essa era a melhor decisão a ser feita. Olha que gostoso que nós estamos aqui agora. Olha o que acontece, gente, na nossa cabeça. E aí, uma coisa da nossa própria natureza. Quando você dá um prêmio para uma atitude, quando você faz uma atitude e você se recompensa, o seu cérebro intuitivamente entende que aquela atitude é correta, que você está no caminho certo. E aí reforça a sua próxima atitude na manhã seguinte, ou no próximo pedaço de bolo que você vai encontrar pela frente. Vai ser reforçado. Faça isso de novo, porque quando a gente fez no passado foi bom, deu bom, então faça de novo. E você faz de novo e entra num ciclo, num espiral negativo. E você nunca consegue vencer os seus propósitos, você não consegue colocar em prática os seus planos. Por quê? Porque você está se recompensando emocionalmente de forma positiva, porque você quebrou a sua palavra, você quebrou aquilo que você tinha se proposto a fazer, né?
Com o passar do tempo, esse ciclo vicioso, negativo, ele vai trazer consequências sérias para a sua vida. Sérias. Não só de produtividade, não só de fazer mais, mas efeitos destrutivos também na sua saúde mental e física. Tem pesquisas, pessoal, que atrelam, né, que relacionam o hábito de procrastinar com estresse crônico, sofrimento psicológico geral, baixa satisfação com a vida, sintomas de depressão e ansiedade, comportamentos de saúde ruim, né? A sua saúde física perece, doenças crônicas, hipertensão e doença cardiovascular. Olha aí. Isso tudo porque nós somos direcionados para a gratificação imediata, para o prazer imediato. Só que se a gente não se conhece, se a gente não consegue enxergar isso acontecendo e interromper isso, a nossa natureza vai derrubar as nossas emoções. Você vai ficar de cabeça quente, coração frio. Mas, Mateus, eu tinha entendido você dizer que a gente procrastina para se sentir melhor. Como que no final das contas acontece esse monte de problema com a gente? Pois é, isso é a causa futura das suas más decisões agora. Porque nós somos programados para pensar no agora. Viva agora. O futuro não é importante. O futuro não existe. Ele é uma hipótese. Então faça agora o que tem que ser feito. Coma um pedaço de bolo agora. Dorme um pouco mais agora, porque afinal de contas não sabemos do dia de amanhã. Alguns pesquisadores, pessoal, depois se vocês quiserem eu posso deixar aqui as referências, tá? Que eu pesquisei aqui, que eu estudei. Alguns pesquisadores dizem que no nível neurológico, o seu cérebro não entende o futuro, ele entende que o Mateus do futuro, que a Neide do futuro, a Gertrudes do futuro, não é a Gertrudes, não é a Neide, não é o Mateus de agora. É como se fossem outra pessoa em que você tem que deixar de beneficiar o Mateus de agora para beneficiar o Mateus do futuro, que é uma outra pessoa. No nível neurológico, isso acontece muito. Bom, então quando a gente entra nesse ciclo da procrastinação, pessoal, nós não conseguimos criar a vida que nós queremos. Por quê? Porque você não consegue poupar. A relação nossa com o dinheiro é muito séria nesse ponto, né? Gasta agora, porque vai trazer o prazer agora. Põe esse dinheiro aqui no banco, rendendo juros lá na poupança, não serve de nada. Eu vou torrar agora, eu vou comprar aquilo que eu quero agora, eu vou satisfazer o meu desejo instantâneo, o meu prazer imediato. A mesma coisa com alimentação, não é? Para que eu vou me alimentar de forma saudável? Vou comer o que eu quero, o negócio é, né, comer os bolos que aparecerem pela frente. Assim também com nossos relacionamentos, né? É preciso despender uma grande quantidade de energia para cultivar relacionamentos santos, relacionamentos frutíferos, relacionamentos abençoados. Precisa de um esforço da nossa parte para cultivar, como uma plantinha, né? Só que a gente não faz porque o benefício futuro não deixa, né? Não deixa com que a gente faça isso. E olha que engraçado aqui. Muitas vezes a gente passa, né? As pessoas que têm esse hábito de procrastinar acabam passando a responsabilidade delas para Deus. Manja não? Senhor, eu quero ter barriga de tanquinho. Me ajude, Senhor, a perder peso. Mas eu vou continuar comendo feijoada no almoço e pizza no jantar. E todos os bolos de todas as festas que eu for. Você me ajuda, Senhor, a emagrecer? Né? Ou eu quero fazer uma poupança para os meus filhos. Nada de errado com isso.
é louvável, né? São Francisco de Sales conta que o pai de família tem que deixar recursos para os filhos, tem que se esforçar por isso. Aí veja, como você vai fazer isso? Você não poupa, isso não é preocupação sua agora, vamos gastar, vamos prover agora. Futuro a Deus pertence, não é? Senhor, cuida da minha poupança, porque eu não sou capaz de cuidar. Aí a gente força um pouco a amizade com Deus, né, pessoal? Eu já tenho falado isso para vocês em todas as lives, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos nos conhecer, vamos conhecer a natureza que nós temos, vamos pedir a colaboração da graça de Deus para que Ele nos ajude no caminho, mas sem passar para Ele o que é responsabilidade nossa. Tá bom? Eu pintei para vocês agora esse quadro bem feio, que é para chegar agora no que eu quero dizer para vocês, que é como parar, né? Só que se eu não faço essa introdução aqui, se eu não dou esse contexto todo, o que eu falo agora para você, você fica sem pé nem cabeça, não é? Então agora vem a solução. Quais são as minhas recomendações sobre esse assunto? O que eu tenho estudado, o que eu tenho vivido, o que eu tenho ensinado aos meus alunos sobre autoconhecimento e como esse autoconhecimento pode te ajudar? Veja bem, a solução para esse problema é a organização da vida interior, o autoconhecimento, o domínio, né, de si mesmo e viver no momento presente, entendendo o que está acontecendo dentro de você, tomando assim as melhores decisões racionais, porque Deus te deu uma razão, né? E na Bíblia também, no livro de Oséias, diz que o povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então vejam, a vida interior pode ser muito bem organizada com esse caminhar, né, de autoconhecimento, colocando cada coisa no seu lugar, que eu ensino aos meus alunos com o método de Mindfulness, que chama, uma tradução para o português, atenção plena. E existem diversas pesquisas científicas que atestam, que reconhecem essa técnica como uma técnica eficaz no combate da procrastinação, no combate da ansiedade, no combate das más inclinações. Então, é possível a gente usar isso de forma a manter cabeça fria e coração quente, andando no mesmo caminho da doutrina da Igreja Católica. As coisas não estão divergentes porque a Igreja reconhece a ciência. Aliás, muitos padres foram grandes cientistas, né? A Igreja promoveu a ciência. E a Igreja entende que se a ciência atesta, significa que Deus revelou aquilo ao homem, mas a origem é uma só. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então a Igreja não condena ou não diverge em matérias científicas, uma vez que ela entende que a procedência é do Altíssimo. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir adiante aqui. O que eu posso dizer para vocês, alguns tópicos importantes e de ordem prática, para você começar a fazer hoje, começar a repensar hoje, tá bom? Primeiro, não se rotule. O homem, como uma forma de ganhar controle sobre a situação, ele põe nome nas coisas, ele põe rótulo nas coisas. Moisés quis pôr rótulo em Deus. Quem que eu digo lá que o Senhor é? Aí Deus falou para ele, diga que eu sou. Não vem querer colocar nome em mim, não. Então você se rotula. Você põe uma faixa na sua testa, assim, ó, né? Como se fosse uma plaquinha aqui em cima, dizendo assim, eu sou procrastinador. Eu começo e não termino. Eu sou preguiçoso. Eu sou tudo no negativo. E o que acontece quando a gente faz isso, pessoal? Presta bem atenção. Quando você se dá um rótulo negativo como procrastinador, né?
como uma pessoa que começa e não termina, pelas suas experiências passadas, frustrantes ou negativas que você teve, você se rotula, o que acontece? Você, nesse exato momento, dá permissão, você autoriza que você continue sendo. Porque, afinal de contas, você é preguiçoso ou é procrastinador. Quando você coloca o rótulo, então fica confortável para você dizer para você mesmo, olha, eu não vou enfrentar a leitura desse livro, eu não vou começar a caminhar, eu não vou começar uma dieta, eu não vou começar a rezar, ou eu não vou começar a cantar no coral da igreja, ou eu não vou começar um projeto na internet de evangelização. Por quê? Porque eu sou preguiçoso, eu sou procrastinador, eu começo e não termino, vai ser mais uma iniciativa, para que eu vou gastar tempo com isso? Pronto. Aí você se boicota. Você perde todas as chances que você tinha de sair da situação que você quer sair, de criar a vida futura que você deseja criar. Criar paz, criar harmonia, criar alegria, criar luz para aqueles que estão ao seu redor. Então, a sua imagem, ela é muito daquilo que você pensa sobre você. Por isso que é autoimagem, né? Autoimagem, a imagem que eu tenho de mim mesmo. E essa imagem deveria ser construída com os olhos de Deus. Você deveria desenvolver o seu olhar para você mesmo como a criatura que Ele fez. Como será que Deus olha para você? Está lá, meu filho amado, minha imagem e semelhança, que eu criei para fazer diferença no mundo, para envergar tudo que tem pela frente, para ser motivo de orgulho, para ser motivo de ânimo por onde passar. Assim como foi Santo Expedito. Só que a gente põe um rótulo. Eu sou, sei lá, alguma coisa que você acha que você é. Isso rouba nosso ânimo, pessoal. Né? Traz desânimo, traz insegurança, né? Baixa a sua autoestima, gera ansiedade, traz angústia. Você fica com a impressão de que está andando em círculo, como o povo hebreu no deserto lá, né? Deus quer muitas bênçãos para a sua vida, então não se rotule mais. Se perdoe hoje, se perdoe por todas as coisas que você já procrastinou, todas as coisas que você já começou e não terminou. Dá esse perdão para você. Sabe por quê? Porque não se perdoar não vai te ajudar na prática. Vocês entendem? Por isso que a ciência atesta que a autocompaixão, você se perdoar, ajuda você a andar para frente, ajuda no processo de autoconhecimento, tá bom? Mas uma coisa importante, quando você se perdoou e vai caminhar, vai fazer novas coisas, não estabeleça para que você faça coisas grandiosas. Não é preciso, não é necessário estabelecer coisas grandiosas para serem feitas. Estabeleça pequenos desafios que você tem certeza que você vai conseguir fazer, que em 2 minutos você vai conseguir fazer, chova ou faça sol. Então, por exemplo, eu quero rezar o rosário todos os dias. Começa rezando uma dezena. Todo dia. Reza uma dezena durante 2 semanas. Depois de 2 semanas rezando uma dezena, aí você vai falar, nossa, que legal. Você melhorou sua autoimagem. Você fala, puxa vida, eu consegui fazer essa tarefa. Por mais simples que pareça, isso vai te trazer uma sensação de dever cumprido. Então estabeleça baby steps, né? Pequenos passos, pequenas coisas. Eu quero começar a ler livro, mas eu sempre começo o livro e não termino. Tá bom. Então lê uma página por dia só. E não é frente e verso não, só uma página. Uma página por dia. Deixa o seu livro que você está lendo em cima do seu travesseiro. Antes de dormir, você lê aquela página. Ao fazer isso, pessoal, você vai reconstruir a sua identidade e vai parar com esse rótulo que você se pôs. Com isso, já tem meio caminho andado, tá bom? No processo de superar a procrastinação, tá bom? Uma outra coisa, crie um senso de curiosidade. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer jejum, como diz aí, né? Teve alguém que disse aí que queria fazer jejum. Acho que foi a Cristiane.
Por que você não começa? Amanhã, quando você tiver que pular uma refeição, né? Elda, que se você quiser parar de fumar, tenta ficar sem o cigarro um tempo. Quando a pressão for muito forte, sente-se e fique com a sensação ruim um pouco. Por uns instantes, tente entender o que está acontecendo no seu corpo. Onde está doendo? É uma dor física? É uma dor emocional? Ela é muito intensa? Ela aperta onde? Quando você investiga, quando você cria um senso de curiosidade sobre o que você está sentindo, você derrete, você dissolve. Entende? Você dissolve a narrativa que nós estamos criando, esse processo químico, emocional, que acontece dentro de nós quando a gente está prestes a procrastinar, ou prestes a ceder, né? Para o cigarro, no seu caso, e como você está contando. Então, crie segunda dica. Primeira é, cuidado com a sua autoimagem. Segunda dica, crie um senso de curiosidade. Eu não gosto muito da palavra dica, né? São recomendações. Terceira recomendação. Crie escassez. Vocês sabem o que é escassez? O cérebro humano responde muito fortemente à escassez. Vou te explicar. Imagine, por hipótese, que alguém chegasse para você e falasse: olha, você tem mais 3 dias... Gente, eu não desejo isso para ninguém, tá? Estou fazendo um exemplo aqui para você entender a força da escassez. Você tem 3 dias de vida. O que você faria? Dissolve toda a procrastinação. E ainda mais para o que é mais essencial. É provável que você colocaria a sua confissão em dia, é provável que você fosse para a igreja, é provável que você fosse rezar, Por quê? Porque a finitude da vida chegou. Alguns santos andavam com a caveira, né? Para poder lembrar que a vida acaba, a morte. Vamos passar daqui para uma melhor. Só que quando isso tem data para acontecer, a conversão ela é muito mais facilitada, não é? Por conta da escassez. Então põe a data. Nesse dia eu vou começar a fazer tal coisa. Vocês querem ver uma coisa que acaba com a procrastinação? Na hora, acaba. A vergonha pública. A vergonha pública acaba com a procrastinação. Eu não tinha como procrastinar o texto que eu fiz aqui para contar para vocês. Por quê? Porque se eu chegasse aqui despreparado, sem saber o que eu ia contar para vocês, eu ia passar uma vergonha pública. Então, o meu cérebro entende isso como uma coisa vital. Né? Uma coisa vital, a vergonha pública. Se alguém for visitar a sua casa, ainda mais se for da família do seu esposo. Amor, fulano de tal vai vir aqui em casa amanhã. Se a sua casa tiver uma bagunça, você fará de tudo para colocar a sua casa, a ponto de teste da língua daquele que vai te visitar, não é verdade? Por quê? Porque você não quer que a pessoa fale mal de você. Porque isso é uma vergonha pública. Então você põe em prática. Olha, você pode virar a noite arrumando sua casa, mas você não vai procrastinar isso. Imagine se você tivesse que fazer um discurso para uma plateia grande aí de 100 pessoas, como nós estamos aqui agora. Você agiria no improviso? Lá de tarde, quando você estava tranquila lá em casa, você ia falar: não, vou fuçar aqui um pouquinho no YouTube, deixa esse discurso para depois. É ruim, hein? Vou passar vergonha, vou fazer o discurso agora. Então a vergonha pública dissolve a procrastinação. Olha outra coisa aqui. Vocês querem ver outra coisa? Perda financeira. Olha, se você não for até amanhã no banco, você perde a herança que te deixaram. 20 mil reais tem lá para você pegar. Só que se você não for amanhã, você perde. Você vai procrastinar, meu irmão? Você vai arrumar outra coisa para fazer amanhã? Eu não sei se 20 mil reais ajuda você. Para mim ajuda. Hein? Pensa aí. Eu iria. Você não iria? O que ia te impedir de ir lá buscar esse dinheiro, hein? Qual ia ser a sua justificativa? Tá frio. Olha aí. Tá frio, Matheus. E tem que ir no banco 7 horas da manhã, tá bom?
E tem que ir de camisetinha ainda, porque senão não entra no banco. Eu vou do jeito que for. Não deve estar frio. Tá frio nada. Não é? Olha como é que a gente não se percebe, pessoal. A perda financeira é um grande problema. Todos passamos pelo imposto de renda, né? Aqueles que deixam para o último dia. Aí quando fala, olha, se você não mandar no último dia, você vai ganhar uma multa. Aí no último dia você faz. Por quê? Porque o dia depois tem perda financeira. Então temos que mandar. Manda do jeito que tiver, depois faz a retificação, né? Depois a gente mexe nisso daí, bota para frente. Veja, pessoal, a escassez, ela é importante. Último exemplo sobre escassez. Se eu dissesse para todos vocês que eu não vou salvar mais as minhas lives aqui, eu vou dar o conteúdo ao vivo. Quem tiver ao vivo, viu. Quem não tiver ao vivo, não viu. Tá bom? A gente triplicaria o número de pessoas ao vivo aqui. Por quê? Porque algumas pessoas pensam assim, se eu posso ver amanhã, por que eu tenho que entrar lá de noite? Eu vou dormir, eu vou ver novela, sei lá, amanhã de manhã, quando não tiver nada para fazer, eu vejo. Aí o que acontece? Não vê. Acaba fazendo outra coisa. Então é isso que vocês precisam entender. Existem algumas coisas que a gente não posterga, porque a gente sabe onde aperta nosso calo. Então, olha a importância, pessoal, não sei se vocês estão me acompanhando aqui, mas olha a importância da gente entender, da gente saber, da gente conhecer a maneira com que a gente funciona. Você entendeu? Nessa hora de ir no banco, a gente não reza, pede para Deus, Deus, vai lá para mim, pega lá esse dinheiro para mim. Não, a gente vai. Agora, quando fala de autoconhecimento, de se desenvolver como ser humano, de cuidar das emoções, de cuidar de você mesmo, aí você joga tudo para conta dele. Fala assim, resolve isso para mim, porque eu tô fora. É assim que a gente funciona, pessoal. Você querendo ou não. Agora, uma vez que você sabe como a gente funciona, isso deixa de ser problema. Passa a ser só uma informação, né? Então, somos todos procrastinadores. Somos todos com essa intenção de gratificação imediata. Somos todos assim. Conviver com isso, sabendo disso, é ótimo. Por quê? Porque a gente tem o que fazer. A gente não fica lá tentando procurar, rondando o que tem que fazer, entendeu? Vai, faz, acabou. Né? Tem uma marca de esporte que ela tem uma frase que diz Just do it. Já viram? Just do it. Que significa o quê? Aquela frase da Nike. Eu vou falar o nome. Aquela frase da Nike significa o quê? Just do it. Faça. Só faça. Ou seja, não pensa para ir andar, não pensa para parar de comer, não pensa para rezar, não pensa. Porque se você deixar essa conversa interna brotar, você acaba sendo convencido de que você não deve fazer esportes, por exemplo, no caso da Nike. Então eles falam, just do it. Né? Tá bom? Pessoal, mais algumas coisas aqui, ó. Foca no processo. Crie um processo que vai te ajudar a estabelecer, cumprir aquilo que você se prontificou. O processo, confiar no processo é melhor do que confiar na motivação, na força de vontade. Porque a força de vontade e a motivação, elas oscilam, né? Tem dia que você está motivado, tem dia que você não está. Tem dia que você está motivado, tem dia que você não está. E fazer as coisas que a gente deve fazer, os nossos hábitos, eles são lineares, né? Tem que fazer todo dia, estando motivado ou não. Então foca no processo. Crie condições para que aquilo aconteça na sua vida, né? E pense só na próxima ação. O que eu vou fazer agora? O próximo passo, qual é? Não pensa no todo, porque o todo ajuda a melar, entendeu? Ajuda a te desmotivar. Nossa, se eu soubesse que a caminhada era tão longe, eu não tinha dado o primeiro passo. Não, dá o primeiro passo. Depois dá o segundo e vai indo. Né? Conforme você vai caminhando, a motivação vem. Tem muitos doutores aí que falam da psicologia humana que dizem que a motivação segue a ação. O que significa isso? Comece a agir, que depois a motivação virá. Você ficará motivado no caminho, no processo, no caminhar. Tá bom? E tire da cabeça.
Tira da sua cabeça. Ponha no mapa. Divida com alguém o que você quer fazer. Então agora eu queria mostrar para vocês, sabendo, né? Sabendo que essa é uma questão que nos rodeia, né? Especialmente para quem é ansioso, né? Ou para quem está andando em círculos. O que eu fiz? Eu fiz um mapa. Esse aqui, ó, é o mapa do nosso curso. Quem entra no nosso curso recebe esse mapa. E aqui tem passo a passo o que a pessoa tem que fazer na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, na quinta, na sexta, na sétima e na oitava. Eu recomendo que os alunos imprimam e coloquem na parede. E ainda recomendo uma outra coisa, que eles peçam a ajuda de um anjo. Vocês estão conseguindo ver aí? Ó. O que esse anjo faz? Ele assume junto com você um compromisso de te cobrar para ver se você está fazendo o que era suposto que você fizesse. Que você assumiu o compromisso quando você investiu, quando você entrou no curso, você assumiu esse compromisso consigo mesmo. Então esse anjo é alguém de fora da sua cabeça que não está embrenhado na sua narrativa, que vai te falar para você, não é hora de você parar, você tem que ir para o próximo, tem que ir para o próximo. E isso, pessoal, ajuda muito porque a gente apoia no processo, apoia no sistema. Vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, olha aqui, ó. Esse é o Rafael, ó, ó o mapa dele. Fez lá, ó. Vou mostrar outra. Olha aqui a Cristiane, ó. Cristiane, olha você aí, ó. Tá vendo aí? O mapa? Olha outro. Vou mostrar outro aqui. Vai vendo. Olha a Rosângela com o mapa dela no quadrinho. Tá vendo? Aí o que acontece, pessoal? As pessoas fazem o curso, chegam no final, cabeça fria e coração quente. Aí depois é só alegria. Agora, eu dou o mapa, peço para fazerem isso. Eu não posso fazer por elas. Tá? Não posso fazer. Eu posso te oferecer o copo d'água. Mas quem tem que beber é você, meu irmão. Né? Você precisa se apoiar nos seus sistemas para que você faça. Aqui eu trouxe só um exemplo. Mas esse mapinha aqui, ele serve de tudo. Ele serve para você rezar mais, para você caminhar, para você fazer dieta. Então, por exemplo, se não fosse como é no caso do Renova, mas para você começar a diminuir o açúcar. Eu vou ficar um mês sem comer açúcar, por exemplo. Ou, como a Cristiane falou assim, eu vou começar o jejum. Vou jejuar quartas e sextas, por exemplo. Tá bom? Tá bom. Então, eu faço o mapa. Boto lá, quarta, sexta, boto o mapa dos dias, imprimo, ponho na parede, tiro da cabeça, ponho na parede, combino com alguém. Minha esposa, meu esposo, meu filho me cobra. Eu vou fazer isso aqui, é um propósito que eu tenho, quero fazer isso por causa disso, disso e disso. Quando eu desanimar, você me anima. E essa é a beleza da gente dividir as coisas com aqueles que mais amamos. Tá bom? Então eu passei aqui agora com algumas dicas, né? Algumas recomendações, eu prefiro a palavra recomendação, para que você pare de procrastinar. Você entende um pouco melhor sobre isso agora. Não deixe que a sua mente, não deixe que as suas emoções segurem você. Vá adiante. E uma última coisa. Onde tem resistência, é o caminho que você deve seguir. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, na regra de discernimento dos espíritos, ele explica isso para nós. Ele fala, quando a sua carne, ou quando o seu espírito se sente em dificuldade, né, em resistência, esse cheiro da resistência é o caminho que você tem que trilhar. Se você não gosta, é por isso que você tem que fazer. Se está difícil, se você está procrastinando, essas coisas que estão na sua cabeça para você pôr em dia, que estão te parando, são joias. Pegue essas joias e faça acontecer. Com essas dicas que eu dei ou com outras que você queira. Tá bem, meu irmão? E minha irmã, outra hora a gente fala sobre discernimento dos espíritos aqui, mas são regras espirituais, tá bem? Que nos ajudam muito. Eu queria, para encerrar, então, fazer uma oração com vocês. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ilumine cada coração, Jesus, com o seu amor, com a sua luz, com o seu Espírito, Jesus.
Infunda em nós, Senhor, a sua graça, para que aos poucos, Jesus, todos nós, na caminhada para o céu, possamos superar as nossas fragilidades humanas e permitir que a graça faça o trabalho dela, Senhor, de santificação, para que nós nos tornemos como o Senhor. Eu te peço, Jesus, transforma o coração de cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora e que ainda vão me ouvir com esse vídeo. Que elas possam, Senhor, romper a inércia, parar de procrastinar, rodinão cras. Tudo isso eu te peço, Senhor, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, Rodinon Cras. Santo Expedito, rogai por nós. Tchau, até a próxima terça-feira. Quinta-feira vamos fazer força e coragem, tá bom? Aí na terça-feira que vem a gente se encontra aqui de novo, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham uma santa noite e abençoada noite. Não deixe de fazer o exercício que eu pedi para que vocês fizessem. Coloca lá na geladeira o que é que você está barrigando aí, o que você está deixando para depois. Escreve embaixo a frase de Santo Expedito. Rodinon Cras. Tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.